Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne, essa casa de Francisco de Assis. Bem-vindo também àqueles que vão assistir a palestra no canal do Monte Alverne no YouTube. Então, hoje estamos aqui mais uma vez para realizar a palestra pública dessa semana. Hoje, tendo a presença e a palestra do nosso querido Sérgio Miller, com o tema o que buscais? Então, para dar início à noite de hoje, a gente vai pedir para que o nosso querido Cássio faça a prece aqui de abertura. Caríssimos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos às esferas mais superiores, a Jesus, nosso Mestre querido, Senhor de nossas almas, aos mentores da nossa casa, Francisco de Assis, Chico Xavier. Jesus querido, obrigado, Mestre, por essa oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Que possamos ser assistidos pela espiritualidade de luz, harmonizando os nossos pensamentos, acalentando os nossos corações, de maneiras que possamos aproveitar o estudo da noite de hoje. Pedimos também, Mestre querido, muita luz, muito amparo, muita intuição para o nosso irmão encarregado do estudo desta noite. Que assim seja. Então, antes da palestra, teremos um comentário inicial com a nossa querida Doranice Dinato, nossa Dora, e após o comentário, a palestra. É do livro Um Minuto com Jesus, de Pastorino, e psicografia de Ariston Teles. Com a medida que usais, com essa vos medirão. Mateus, capítulo 7, versículo 2. Você tem o direito de fazer o que quiser e o dever de respeitar a vontade e a liberdade dos outros. Cada pessoa possui tendências, aptidões, preferências e funções que estão ligadas ao próprio campo de liberdade individual. A liberdade... Ai, gente. Aqui, ainda está. A liberdade é dom sagrado. Sem liberdade não existiria vida, tampouco evolução. Deus nos criou livres e capazes de colaborar espontaneamente na sua obra infinita. Nos caminhos da vida, cada um faz o que quer ou o que pode, comprometendo-se matematicamente com a lei divina. Respeite seu semelhante. Evite a violência intelectual. Procure viver em paz com todos. Atualmente, basta a gente entrar num comentário de redes sociais, né, gente, para a gente saber o quanto as pessoas estão intolerantes com aqueles que pensam diferente. É uma intolerância, é uma necessidade de criar polêmica, que às vezes a gente vê até dentro da nossa casa lá, nossa casa aqui. E aí a gente fica refletindo. Outro dia eu ouvi a Nete Guimarães dizer assim, se Deus permite, quem sou eu para não permitir, né?
tudo nos é permitido, contanto que nós assumamos o risco, né, e a responsabilidade por aquilo que pensamos, que fazemos, aquilo que, da forma como agimos, né? E o que a gente tem percebido é que as pessoas estão assim com muita dificuldade de conviver com a diferença, conviver com sentimentos, com pensamentos diferentes, né? Nós sabemos, por exemplo, questões de religião. Não, a minha é melhor que a sua. Ah, não, quem está aqui dentro está salvo. Você, não, você está condenado. E são só exemplos de como nós nos fechamos nas nossas opiniões, nas nossas dificuldades de aceitar o outro como ele é, com aquilo que é a liberdade da essência de cada ser humano. Porque eu estou aqui nessa casa, aqui eu me sinto bem, aqui eu me identifico com a forma de agir, com a forma de pensar, com todo o clima que existe aqui dentro. Meu filho está na Igreja Batista, porque ele se identifica com a Igreja Batista. Quem sou eu, por ser a mãe dele, para dizer, não, você tem que vir para a minha igreja, para o meu lugar? Ele está seguindo a jornada dele, fazendo o caminho dele, e certamente que, se Deus permite, quem sou eu, só pelo fato de ser mãe dele, querer exigir que ele me siga? Eu sempre falo assim, porque quando ele foi, né, para a Igreja Batista, algumas pessoas diziam para mim, você vai deixar? Eu dizia, não, ele está indo para a igreja, ele não está indo para o bar, ele não está indo para o tráfico, ele está indo para a igreja. E lá é a palavra de Deus também que se pratica, da forma dele, com a interpretação dele. Então, isso, de certa forma, me ajudou também bastante a abrir mais a minha capacidade de entender e aceitar o diferente, né? E a reflexão que eu procuro fazer é exatamente essa. Cada um de nós está no seu tempo, no seu estágio, na sua condição. Cada um com seus talentos, cada um com suas aptidões, né? Então, nós não temos nem que nos comparar, nem que comparar a vida de ninguém, muito menos julgar, porque, não, mas na minha rabugice eu acho que tem que ser do meu jeito, né? Inclusive, nós que estamos a caminho assim, do envelhecimento, ainda vai demorar, né, Van? A gente chegar lá, né? A gente precisa estar sempre atento para que a gente não se torne aquelas pessoas assim, não, mas eu já tenho tantos anos, eu já sei, eu já vivi, eu sou espírita há muitos anos, né, Delano? Eu sou espírita há muitos anos, eu sei como é que é. A gente precisa estar atento para que a gente não se transforme naquela pessoa que está já apedrada, né? Porque não abre mais nada, porque, não, já que eu estou nessa fase, nessa idade, então eu já sei tudo, já pronto, já encerrou. Para que a gente tenha abertura no coração todos os dias para aceitar o pensamento diferente, para aceitar o tempo de cada pessoa, e sempre me lembrando, e passo essa lembrança para vocês. Se Deus permite, quem sou eu para não permitir ou para julgar as pessoas? Cada um no seu tempo, no seu ritmo, todos nós vamos chegar à luz. Obrigado, Dora, pelas palavras. Então, em ato contínuo aqui, passamos a palavra ao Sérgio com a palestra da noite. Primeiramente, boa noite a todos os nossos amigos e irmãos presentes, irmãos também do plano espiritual,
A casa espírita se reveste nos momentos de reunião com grande azáfama dessas equipes socorristas, nossos benfeitores que nos guiaram até aqui em paz. Então é sempre uma alegria muito grande poder fazer pequenos comentários dentro da nossa capacidade de entendimento. Algumas lições que nós trazemos para a exposição são lições intuídas pelos nossos benfeitores nas diversas atividades, nos grupos mediúnicos. E essa lição de hoje foi um caso como esses, onde o irmão disse: procura tal lição, livro tal. Então eu gostaria de citar aqui uma frase desta lição que nós vamos ler, a frase final, para que nós possamos refletir e novamente nós vamos trazê-la no fim, para nós refletirmos em cima, após os nossos comentários, todos eles guiados aqui pelos livros de Emmanuel, com Chico Xavier. Nós nos utilizamos aqui da tradução do Novo Testamento, a síntese do Novo Testamento pelo irmão Mínimos, que é o pseudônimo de Antônio Vantuil, foi trabalhador da Federação Espírita Brasileira, e temos também a tradução do professor José Reis Chaves, do Novo Testamento também, esse já trazendo uma visão um pouco para o lado da doutrina espírita. Então, a frase que nos chamou a atenção para nós refletirmos. Vamos guardar na nossa memória até o final da nossa reunião de hoje essa frase. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no portal de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Então nós vamos tentar memorizar essa frase. O nosso Senhor se encontra no portal de todos os templos religiosos, perguntando com interesse: que buscais? Então nós já podemos observar que ele não limitou a nossa busca, né? O que buscais? Jesus perguntou: o que buscais? Ampliou o leque da nossa busca, do interesse da nossa busca. Mas ele perguntou a quem? Né? Então nós vamos voltar um pouquinho, porque essa passagem é interessante, porque foi logo após o batismo de Jesus por João, e ele novamente passava ali naquela área, e João disse aos seus discípulos: eis ali o Cordeiro de Deus. Imediatamente André e Simão Pedro começaram a seguir o Cristo. Foi então que Jesus se voltou e perguntou a eles: que buscais? Pastorino também, em sua tradução dos Evangelhos, principalmente o Novo Testamento, traduzido do grego, cita que nesse momento deve ter havido ali entre esses personagens algo de extrema luminosidade, porque imaginemos nós seguindo o Cristo, ele se vira para nós com aquela sua autoridade que fazia com que todos os que o vissem tivessem um sentimento de muita entrega, de muito carinho pelo Mestre, perguntando para esses dois discípulos e também para João, que vinha também atrás ali: que buscais? Então o Evangelho nos traduz dessa forma. Rabi, que quer dizer mestre, aonde moras? Então Jesus novamente os convida: vinde e vede. E é interessante que nos evangelhos nós não encontramos a localidade, por exemplo, que habitava o Cristo.
em alguma cidade especificamente, em alguma aldeia, na casa de alguém, de algum familiar. Depois que ele começou a sua peregrinação ali, naquela região, ele não fixou residência. Então, o Pastorino também, valendo-se dessa tradução, nos diz que o Cristo deve ter ficado ali com eles, com aqueles irmãos, andando. Era por volta das 16 horas da tarde, a tarde já vinha trazendo, né, as primeiras noções da noite que estava por chegar ali. Então, ele ficou por ali com aqueles discípulos. E também tem a passagem que ele diz a Pedro, será chamado de Cefas, né? A pedra. Vamos agora à lição em que Emmanuel nos traz. Diz-nos Emmanuel: a vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Então nós pensamos essa palavra experiência e pensamos também essa palavra conhecimento. Então no livro Consolador, na pergunta 131, nos diz como adquire experiência o espírito encarnado. Como que o espírito encarnado vai adquirir essa experiência? Esse conjunto divino que nos diz Emmanuel. Então o próprio Emmanuel no livro O Consolador nos diz que é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, mais uma vez, né, meus irmãos, nós temos que nos render às colocações que o Evangelho nos traz, porque muitas vezes nós estamos cansados do sofrimento, estamos cansados de alguma situação em que mexe com toda a nossa estrutura, às vezes até psíquica, né? Os nossos sentimentos são colocados em teste, as pessoas da nossa família. Então são nesses embates que ainda são necessários do nosso ambiente, de provas e expiações, ainda são necessários para nós. Se nós conseguirmos vencer, não todos, mas a grande parte dos nossos problemas e dificuldades, nós vamos sair, com certeza, desta encarnação melhores, mais aptos a continuar o aprendizado. O aprendizado ele continua no plano espiritual e às vezes com muito mais intensidade. Alguns dos nossos irmãos aqui do Monte Alverne, em outras localidades também, em outros centros, alguns irmãos que já passaram para o plano espiritual são categóricos em dizer para nós: o trabalho aqui na espiritualidade, ele é incessante. Como vocês dizem aí, 24 horas. Então, seria interessante que nós também buscássemos esse entendimento e fôssemos nos desfazendo de todas essas dificuldades que às vezes entravam no nosso caminho pela nossa teimosia em não aceitar uma dificuldade, não aceitar aquela situação, porque quando nós nos tornamos adultos, nós muitas vezes não gostamos de receber conselhos dos pais, etc. E nós vamos dando cabeçada e vamos dessa forma aos trancos e barrancos, até que nós percebamos, nós devemos seguir esses ensinamentos que a casa espírita, a doutrina espírita, de uma maneira geral, nos coloca. Então nós não vamos encontrar facilidades. Nós não vamos encontrar facilidades. Interessante também a colocação de Emmanuel que nós vamos citar aqui. Vejamos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus.
Então, desse conjunto de experiências que nós vamos viver a cada encarnação, os valores religiosos, mais uma vez Emmanuel deixa isso aberto, valores religiosos, ele não puxa para o lado aqui da doutrina espírita, logicamente que ele sendo trabalhador da seara espírita, subentende-se que a nossa doutrina seja a mais adequada, mas ele deixa também aberto aqui. Valores religiosos. Porque somente nas escolas religiosas nós vamos ter contato com a lei de Deus, com os ensinamentos que ficaram registrados nos evangelhos. Principalmente aqueles ensinamentos que transcendem a esfera da terra, como o amar o nosso próximo como a nós mesmos, perdoar as ofensas. Esses ensinamentos, eles vão além da esfera da terra. Eles vão, inclusive, no sentido também que nós sabemos através da literatura espírita, principalmente a literatura de André Luiz, trabalhadores do Cristo penetram nas regiões mais densas, regiões mais sombrias e levam esses ensinamentos também. São ensinamentos capazes de transformar mesmo aqueles espíritos mais apegados, ali mais renitentes a essa verdade. Mas, logicamente, que esses irmãos que adentram essas regiões sombrias, eles levam consigo, além do conhecimento da letra, principalmente o amor imenso por aquelas almas ainda em dificuldades, muitas dificuldades que nós sequer imaginemos. E esse amor vai primeiro, depois então vem o conhecimento trazido pelo Evangelho do Cristo. Então o Consolador também nos traz o primeiro, trazendo a colocação que existe o determinismo e o livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio, inclusive, vai ficar para uma outra exposição, quando nós retornarmos, uma outra oportunidade, porque é uma lei do Livro dos Espíritos, a lei da liberdade. Então, para que nós não temperemos demais, com muitas informações, aí nós vamos nos perder aqui nos conceitos, porque são conceitos, além de belíssimos, são conceitos que nós devemos degustá-los com muito carinho, essas verdades que a doutrina espírita nos coloca. Então, existe o determinismo e o livre-arbítrio. Falando rapidamente do livre-arbítrio. Foi perguntado aos espíritos, essas duas funções, né, o determinismo e o livre-arbítrio, coexistem juntos, ao mesmo tempo na existência humana. Como fazer? Como ter esse auxílio do livre-arbítrio, que nós sabemos que pode nos favorecer sim, porque vai depender da nossa vontade, o caminharmos numa determinada direção. Então, o que os Espíritos dizem? Coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para elevação e redenção dos homens, o determinismo e o livre-arbítrio. O primeiro, ou seja, o determinismo, é absoluto. Nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, ou seja, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Sobre ambos pairam determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única. Então, através dos estudos que nós vamos desenvolvendo e do contato com esses irmãos, nós sabemos que existem situações que aquele espírito tem que reencarnar mesmo. É determinado a ele que ele tem que reencarnar, muitas vezes, em situações dolorosas, ou enfermidades muito difíceis, desde o berço. Desde o berço. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em pediatria, nós sabemos que a dificuldade, às vezes, crianças com 2, 3 meses de vida, já nascem sobre o guante
da enfermidade, resgatando os seus débitos. Pode ser que seja uma encarnação determinada? Pode ser que seja. Não temos como afirmar. Mas, através dessas encarnações extremamente difíceis e dolorosas, os espíritos até trazem aquele termo mais antigo, né, chamado de mata-borrão, ou seja, aquelas encarnações que vão se suceder, às vezes 2, 3 encarnações nessa condição, aquele espírito elimina grande parte das suas provas, oriundas do livre-arbítrio que ele utilizou de forma errada lá atrás. Quando se adquire um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais da vontade de trabalharmos, da vontade de buscarmos esse conhecimento, essa verdade. Então, o nosso livre-arbítrio já passamos a ter um outro nível do livre-arbítrio. Agora nós vamos ser mais responsáveis ainda por esse conhecimento que nos chega. Na questão 230 do livro Consolador também. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E aí Emmanuel também deve ter se lembrado, com certeza, com perdão da colocação, Emmanuel deve ter se lembrado da passagem que Santo Agostinho, já que ambos participaram da confecção do Evangelho, Emmanuel, Santo Agostinho e outros irmãos, Emmanuel nos lança uma luz em cima desta passagem de Santo Agostinho, quando ele diz, né? O esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas na Terra. Na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, modificando o nosso santuário interior. Santo Agostinho traz essa colocação também para que nós possamos refletir no nosso comportamento diário e, através disso, esse conhecimento vem nos ajudando e vai nos ajudar sempre para que nós identifiquemos os nossos obstáculos. Às vezes são até de fácil conhecimento, mas nós podemos estar num momento de desequilíbrio, não vamos enxergar com tanta lucidez. Essa pergunta que buscais é feita para todos nós. Temos também ela com o mesmo título do livro Espírito da Verdade. Novamente, Emmanuel coloca o mesmo título que buscais. Então, será que se nós adentrarmos uma casa de oração, seja de qualquer escola religiosa, será que não seria permitido a nós um pedido, uma necessidade de ordem material? Sim, nós podemos pedir um auxílio material, porque muitas vezes as pessoas podem estar em situações de grande dificuldade, sem moradia, sem um emprego, precisando alimentar sua família, ou mesmo precisando daquele sustento para o estudo. E nos lembramos de uma passagem lá no livro Obras Póstumas, onde Kardec coloca essa questão para o Espírito de Verdade. Vocês nos ajudam materialmente? E a resposta vem categórica, sim. Caso contrário, vocês não teriam condições. Imaginemos uma época lá recuada, né, onde não existiam essas facilidades da tecnologia moderna. Se nós não os ajudássemos, onde estaria a caridade? Então nós podemos sim vir a um templo religioso e buscarmos um auxílio para algo material que estivermos necessitados. Mas aproveitando que já estamos na casa espírita, então, vamos dizer assim, busquemos a elevação também do espírito,
Porque muitas vezes a nossa elevação, o nosso padrão vibratório vai influenciar nas questões materiais. Nós podemos, com a mudança de sintonia, com a nossa mudança daquele olhar em relação, um exemplo aqui bem simples, em relação àquelas pessoas que convivem conosco no ambiente de trabalho, os nossos chefes, os nossos subordinados, aqueles iguais em níveis profissionais, falando, quando nós temos esse olhar, com certeza o comportamento vai alterar ali. Nós não vamos mais sermos faltando com a caridade com os irmãos, maltratando aqueles irmãos, com palavras ou com atitudes. Então nós começamos a nos melhorar, nosso padrão vibratório começa a melhorar. E então nós vamos adquirindo essa condição, e o conhecimento vai nos ajudar, sim, a buscar, seja na casa espírita ou num templo de outras denominações, o auxílio espiritual. Nós vamos entender que primeiro nós tendo paz, estando em paz, estando em harmonia, em equilíbrio, às vezes com alguma enfermidade, mas conseguindo ir adiante. Nós buscando dessa forma, aquele aspecto material da nossa dificuldade, ele muitas vezes será amainado, será diminuído com certeza, meus irmãos. Outra dificuldade que nós possamos encontrar, também do livro Caminho, Verdade e Vida, dessa vez a lição 144. A passagem está lá no Evangelho de Marcos. Quando uma entidade, um espírito, bradou com o Cristo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. É o capítulo 144 do livro Caminho, Verdade e Vida. Essa passagem deu-se quando Jesus estava em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, estava ensinando ali, e segundo a tradução aqui de Mínimos, do Novo Testamento, que também bate com as outras traduções, existia ali um espírito possesso, termos aqui dos nossos tradutores, um possesso, um espírito impuro, inclusive, é citado. Esse espírito, então, defrontou-se com a autoridade de Jesus e quis debater com o Cristo. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Bem sabemos quem és, o Santo de Deus. A autoridade máxima de Jesus dirige-se ao Espírito: cala-te, fique quieto. Conta-nos aqui a passagem que no mesmo instante o Espírito saiu rolando por terra, deu gritos estridentes e saiu do homem. E daí então, imaginemos essa cena até difícil para os tempos recuados. Os presentes ali no Sinédrio ficaram apavorados. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa? Ele dá ordem até mesmo às criaturas impuras, aos espíritos impuros, e esses lhe obedecem. Então agora vamos passar à tradução de Emmanuel. Emmanuel já começa trazendo uma informação forte, um simbolismo muito forte. Diz ele: grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Nós falamos muito essa questão aqui nas nossas exposições, quando as frases estão no tempo verbal, né, estão no presente. Isso não foi por acaso, né?
no presente. Por quê? Porque esses irmãos que nos assessoram e nos assistem ao nosso planeta como um todo, não é, meus irmãos? Eles continuam a nos ajudar. Como diz aqui Emmanuel, a missão crística não terminou no Calvário, de forma nenhuma. Então ele continua caminhando em todas as direções, em todas as latitudes, longitudes, nos espaços acima da Terra, na atmosfera, nessas cidades que circundam o nosso planeta, cidades espirituais, nas regiões também onde se faz necessário a visita deste ser único em nosso planeta. E quando se faz necessário, sim, o Cristo adentra as regiões mais densas, como nós temos na obra de André Luiz. Olha que informação interessante, meus irmãos, que Emmanuel nos traz. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima com o seu evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. Que temos com o Cristo? Que temos com a vida espiritual? Porque ainda nós temos essa grande dificuldade de aceitar a religião ou a religiosidade, primeiramente em nosso ambiente doméstico, depois nas nossas instituições públicas ou privadas. Quanta dificuldade, meus irmãos. Porque para aceitarmos as verdades que Jesus nos trouxe, o sacrifício vai ser muito maior. Será que nós estamos preparados para tal sacrifício? Será que nós estamos preparados para o sacrifício do perdão aos nossos ofensores, daquelas pessoas que gratuitamente querem nos desviar da nossa rota? Estaremos preparados aí então para olharmos esses irmãos do caminho, entendermos que eles não conhecem ainda sequer esta migalha que nós conhecemos da lei de Deus. Se nós estamos ainda tateando, tropicando, dando cabeçadas, imaginemos esses irmãos que não sequer conseguem entender que ainda existe, que já existe, né? Já existe a vida após a morte. Olha, isso não é de hoje, lá, desde que a humanidade se fez encarnada na Terra. Temos que perdoar aqueles irmãos do caminho. Então, esse preparo é cotidiano, e esse preparo nós vamos achar nos templos religiosos, que trazem esse conjunto de experiências divinas para nós. Podem ser as experiências mediúnicas ou não, podem ser experiências na área da cura, por exemplo, de alguma enfermidade que nós estejamos sentindo, atravessando melhor também. Então, quando se traz a proposta cristã, principalmente para as instituições dos homens, os agrupamentos dos homens, muitas vezes nós não vamos ser bem recebidos no primeiro momento, porque vai exigir de nós esse preparo, como nós acabamos de dizer aqui. Uma passagem também que nos chamou a atenção, o livro Fonte Viva, também de Emmanuel e Chico Xavier, o capítulo 87. Recebestes a luz? Recebestes a luz do Espírito Santo quando crestes? Essa passagem está lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, logo no início do capítulo 19.
somando-se àquela outra que nós dissemos aqui no início, o que nós estamos buscando, né? O que não, desculpem. Que buscamos ao vir para um templo religioso? Aqui agora, recebestes a luz? E nós passamos a ter, o compromisso vai aumentando cada vez mais. As dificuldades também aumentam e os compromissos também aumentam quando nós estamos recebendo essa oportunidade. Muitos dos irmãos que vêm à casa aqui no Monte Alverne, que nos procuram nas atividades, muitos irmãos falam de modo muito espontâneo: olha, eu frequentava esse lugar, eu frequentava outro centro, eu frequentava uma outra linha religiosa, e eu entrei aqui, tive contato com esses ensinamentos que escuto aqui nas palestras, escuto nos grupos mediúnicos, na literatura. Não é privilégio do Monte Alverne, nós estamos citando o Monte Alverne porque é onde nós militamos, meus irmãos. Com certeza, outras casas acontece o mesmo. Então, nós temos que convir que esses ensinamentos fazem luz em nossos caminhos. Abrindo só um parêntese, outro tempo aqui recente, na reunião mediúnica da desobsessão aqui, grupo de Frei Albino, um espírito se manifestou chateado, porque aquele casal que esse irmão acompanhava levou um exemplar do Evangelho e um exemplar do Livro dos Espíritos e uma cartilha pequenina dessas que nós temos aqui para doação, aproveitando já o momento, nós temos aqui para doação: Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e a cartilha que nos ensina a estudar o Evangelho em nossos lares, quantas vezes quisermos. Então o irmão chateadíssimo, brabo: por que vocês foram dar o livro para eles? Que livro era aquele? O Evangelho e o Livro dos Espíritos. Então, quando nós temos esse conhecimento que algumas escolas religiosas não trazem ainda, ou se trazem de uma forma mais velada, né, porque nós temos amizade com pastores, nós temos amizade com alguns diáconos, muitos têm essas informações que estão nos evangelhos. Então nós passamos a ter aquele compromisso maior, nós já temos o conhecimento acima, nós já estamos nos modificando. A nossa consciência, que aloja a lei de Deus, segundo os Espíritos disseram a Kardec, a nossa consciência começa a trabalhar. Aventuras. Eu não posso mais me lançar contra o meu próximo, eu não posso mais fazer o mal àqueles irmãos, eu tenho que trabalhar diferente. Atenção, atento ali àquelas situações para que eu não prejudique o meu semelhante. E eu passo pouco a pouco. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho constante. Então, esse conhecimento vai fazer com que nós tenhamos mais segurança para enfrentar as dificuldades. Em nossa última exposição aqui sobre o anjo guardião, que beleza, aquele conhecimento que o Evangelho nos traz, que nós temos um protetor que nos acompanha, que nos intui, para que façamos o certo, o correto. Vamos utilizar desse conhecimento, vamos nos utilizar de todas essas ferramentas que foram trazidas para nós pela espiritualidade, para que possamos ter esse avanço. A cada encarnação nós precisamos avançar um pouquinho que seja. Caso contrário, poderemos ter que resgatar o dobro, né? Para usar um simbolismo assim, daquilo que nós
prometemos resgatar. Essa questão do livre-arbítrio, que vai ficar para uma próxima exposição, é interessante porque acabamos de citar aqui o conhecimento nos elevando moralmente, nós passamos a fazer, a alterar até o meio ambiente que nós nos colocamos. A nossa liberdade, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com as nossas possibilidades, ela não vai se fechar, pelo contrário, ela vai se dilatar. E se nós estivermos seguindo a lei, ou procurando seguir a lei, é necessário que nós entendamos isso, quando nós fazemos essas colocações aqui que nós estamos seguindo a lei, é com grande dificuldade, com muito sacrifício, tentando melhorar a cada momento, a cada dia, treinando a desculpa, o perdão. Isso aí, a doutrina espírita nos fortalece, fortalece a nossa fé, fortalece o entendimento que devemos ter, olhar diferenciado para o nosso próximo. Em relação à liberdade, trouxemos duas passagens aqui. Uma passagem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Emmanuel, mais uma vez, e Chico Xavier. E a outra passagem... Desculpe, bem lembrado, o Renato me ajudou aqui. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, Espírito, Chico Xavier, o médium. Né? E a outra passagem trouxemos do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Pietro Baldi é sempre muito sintético, né? Vamos começar com o Baldi. Ele diz: a liberdade em desacordo com a lei é impossível. A liberdade em desacordo com a lei é impossível. A lei divina, a lei que nos rege aqui na Terra, com a medida que nós formos melhorando o nosso conhecimento, fomos passando para mundos superiores, outras leis terão também esses mundos superiores. Mas aqui, para nós, a liberdade em desacordo com a lei é impossível. E quando nós voltarmos para o plano espiritual, a disciplina é muito mais árdua. Então vamos começar agora devagarinho, tendo, né, o respeito com os horários que nós devemos cumprir, com algumas leis. Nós sabemos a dificuldade de cumprir leis, né, em nosso Brasil. Vamos fazer a nossa parte, para que não sejamos depois, ao voltarmos para o plano espiritual, vamos passar vergonha, com certeza, meus irmãos. Nós não conseguimos, ou achando que estamos dando um jeitinho na lei do homem. E lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tratando da liberdade, Humberto de Campos nos diz: o problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. Cumpre considerar que toda elevação requer plena consciência do dever a cumprir. Nós tínhamos já abordado aqui, né, essa última colocação. Conhecimento adquirido, passamos a ter outras responsabilidades, passamos a ser ajudados ainda mais pelos benfeitores, porque, meus irmãos, é aquela famosa frase que é dita aqui muito: a seara é pouca, os trabalhadores são poucos e a seara é imensa. Cada um de nós que se eleva, que se melhora, passa a ter mais condições de trabalho, mais proteção espiritual, e mais trabalho vai aparecer,
e aí mais proteção espiritual, isso vai se dilatando. Quem diz isso não é o Sérgio, quem diz isso são os benfeitores que aparecem, que nos visitam nos grupos mediúnicos. Vale a pena ou não nós termos esse entendimento, arregaçarmos as mangas, vamos buscar esse entendimento, essa participação aqui dos irmãos. Porque esses que vieram antes de nós, principalmente no campo do conhecimento espírita, Chico Xavier, tantos autores responsáveis, e os espíritos, então, não vamos nem citar aqui, porque adentraríamos o final da nossa exposição. São tantos espíritos que trazem esse conhecimento para nós. Isso não é à toa, isso tem um sentido, porque o planeta vai evoluindo, mesmo com dificuldades que nós conhecemos aí. O nosso planeta está em marcha evolutiva. Então, a visita de benfeitores de grande envergadura se faz presente. Esses irmãos não estão lá nos seus mundos evoluídos tentando fazer algo para a melhoria, não. Os mundos evoluídos devem ter 2 ou 3 lá, para nós usarmos um simbolismo bem simplório, 2 ou 3 que vão dirigir aquela nação evoluída, o restante estão aqui nos mundos de provas, como a Terra e tantos outros que circundam aqui a Via Láctea. Esses irmãos estão nos mundos de provas e expiação, resgatando enfermos, trazendo delinquentes e ajudando, trazendo médicos, trazendo engenheiros, trazendo cientistas para melhorarem as condições de vida em nosso planeta. Isso é uma lei, a lei de ascensão espiritual. Os benfeitores, acima, têm o dever cristão de nos ajudarem aqui. Cristão em relativo aos ensinamentos do Cristo. Então, nós pedimos aos irmãos aí desculpas por alguma falha, que nós tenhamos um fim de semana muito abençoado, que a nossa casa continue a nos receber aqui com muita alegria, que todos nós, ao pisarmos aqui no Monte Alverne, nós vamos encontrar ali no portal, simbolicamente falando, como Emmanuel nos disse, Jesus a nos perguntar: que buscais? E aí cabe a cada um de nós, então, refletir e continuar essa busca incessante, pelo nosso equilíbrio, pelo trabalho na casa espírita e principalmente em acordo com a lei divina, a lei dos espíritos que trouxeram para nós esse grande manancial de conhecimento e de luz para iluminar os nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa casa, a nossa cidade Brasília, o nosso país amado Brasil e o nosso planeta Terra como um todo. Esse lindo planeta que nos abriga. Que assim seja, meus irmãos. Então, agradecemos ao Sérgio pela palestra. E pensando aqui, Sérgio, né, ao longo da sua palestra, da sua exposição sobre essa pergunta, né, que buscais, talvez se a gente pudesse, assim, fazendo um esforço pedagógico, didático, de colocar uma resposta genérica, né, talvez seria para a gente dar ao mestre, né, eu busco verdade e amor. Verdade vem pelo conhecimento que ilumina o caminho, e o amor pela caridade que praticamos na convivência com o outro, com o próximo, né? Você vê que o pastorino disse que eles ficaram assim meio que apavorados e perguntaram onde é que você... Acho que se eles tivessem tido um pouquinho mais de tempo para pensar, né, poderiam ter feito uma colocação dessa que é bem mais assim, vamos dizer, vantajosa para nós, né? Com certeza.
E claro que a busca, né, da verdade, do amor, se faz por um longo, longo caminho, né, de muitas vidas, muitas experiências. Então, aqui encerramos, né, esse momento da palestra pública e já recomeçamos os passes na cabine de passe, na sala de cura. Então, a gente convida os trabalhadores da casa, os médiuns passistas, para ajudarmos ali no trabalho. As pessoas que aqui estão e que vão passar pelo passe podem aguardar que serão chamadas. E lá dentro, a cada rodada, faremos a prece, né, de encerramento para cada um de nós que passarmos ali. Então, é isso.